Hoje nós iremos estudar sobre os tipos de corrente elétrica. Os tipos de corrente elétrica. Comumente considera-se a existência de dois tipos de corrente elétrica: a corrente elétrica contínua, CC, ou a corrente alternada, CA. O que é que vem a ser corrente elétrica contínua? É aquela cuja intensidade e cujo sentido se mantém constantemente, se mantém constante. Como, por exemplo, temos as correntes estabelecidas por uma bateria de automóvel ou por uma pilha. Então, são correntes contínuas. Ela não tem oscilação, ela nem sobe e nem desce, permanece constante. Vamos ver sua representação gráfica. Sua representação gráfica, eu vou ter a seguinte coisa: na vertical será a corrente, na horizontal vai ser o tempo. Então, você pode observar essa linha amarela, ela está constante, está em linha reta. Quando isso ocorre, vou chamar de corrente contínua. Ela não teve oscilação nem para cima e nem para baixo. Isso vou chamar de corrente elétrica contínua. Isso está presente em baterias e pilhas. Corrente alternada é aquela cuja intensidade e cujos sentidos varia periodicamente. É o caso das correntes existentes nas casas e fornecida pelas usinas hidrelétricas. Então, na corrente alternada, ela tem oscilação. Tem hora que ela sobe, tem hora que ela desce a corrente. Sobe, desce e assim sucessivamente. Então, quando isso ocorre, isso é chamado de corrente alternada. A intensidade da corrente elétrica. Então, vamos calcular essa corrente elétrica, essa quantidade de carga elétrica que vai existir em alguns dispositivos. Supondo que um intervalo de tempo t pela seção transversal passe uma quantidade de carga Q em módulo, define-se como intensidade da corrente elétrica e a relação. Aqui é a relação. I vai ser igual a quantidade de carga dividido pelo tempo. Onde o I é a corrente elétrica, o Q é a carga elétrica e o T é o tempo. Então, a corrente elétrica será dada em amperes, é o A maiúsculo. O Q é a carga elétrica, será dado em coulomb, que é o C. E o tempo será dado em segundos. Eu também posso determinar o número de elétrons que passa pela seção transversal. E com isso eu irei calcular utilizando a relação, a quantidade de carga elétrica. Que isso será Q, quantidade de carga elétrica, isso é igual a N, que é o número de elétrons, e o E é a carga elementar do elétron, que vale 1,6.10 a menos 19 coulomb. O número de elétrons será dado em elétrons, o E, a carga elementar do elétron, será dado em coulomb, e o E vale 1,6.10 a menos 19 coulomb. Ou ele pode ser positivo, ou ele pode ser negativo. Observação: para me transformar horas em segundos, eu basta multiplicar por 3.600. Então, por exemplo, se eu tenho 2 horas, transformar em segundos, basta multiplicar 2 vezes 3.600. Ou tiver minutos para transformar em segundos, basta multiplicar por 60, porque um minuto tem 60 segundos. Agora nós iremos encontrar a carga elétrica a partir do gráfico. Então, o primeiro gráfico que eu tenho, vocês podem observar aqui na vertical é a corrente, na horizontal representa o tempo. O que é que eu vou ter? Essa linhazinha aqui azul vai representar a corrente elétrica. Vai representar a corrente elétrica. Então, você pode observar do zero, subiu, partiu do zero, subiu. Então, essa linha daqui para cá vai ser corrente elétrica alternada, aqui contínua e aqui alternada. Então, pode ocorrer
ela pode variar, ela pode ser contínua e pode ser alternada no mesmo problema. Então, como é que eu vou fazer para me encontrar a carga elétrica que está presente nesse circuito? Então, a área dessa figura será igual à carga elétrica. A área desta figura será igual à carga elétrica. Então, que figura seria essa? Que figura seria essa? Seria um trapézio. Então, encontrar a área desse trapézio será a mesma coisa da carga elétrica. Então, a fórmula é essa. Que a carga elétrica é igual a... que isso é igual a base maior, que é a fórmula da área do trapézio, base maior, que é o lado maior aqui, ó, base maior, mais a base menor será esse pedacinho aqui, que são paralelos, as bases são paralelas, vezes a altura, que seria na vertical, dividido para 2. Será que aqui eu poderia dizer que seria base maior e base menor? Esse lado aqui não está paralelo a esse. Se não está paralelo, não posso dizer que seria base. Base tem que ser paralela. Então, para me encontrar a carga elétrica, basta encontrar a área desta figura. A outra figura será o triângulo. Então, você pode observar essa linha aqui preta, vai representar a corrente elétrica. Então, você pode observar que também é corrente alternada. Ó, alternada. Então, para me encontrar a área desse triângulo, eu vou utilizar a seguinte relação. A quantidade de carga elétrica, a carga elétrica vai ser igual à área, que isso é igual a base vezes a altura sobre 2. Então, a base está aqui, vezes a altura sobre 2. Então, seria a área do triângulo. A outra figura comum para se calcular a carga elétrica será o do retângulo. Então, você pode observar o retângulo aqui, a corrente elétrica será contínua, porque é apenas uma linha reta, paralela ao eixo do tempo. Então, ela é contínua. Então, para me determinar a área dessa figura, será feito da seguinte maneira. Quantidade de carga é igual à área, que isso é igual a base vezes a altura. Só basta multiplicar a base vezes a altura. Essa relação também vai servir para do quadrado. Multiplicar lado vezes lado. Vamos aqui ao primeiro exemplo. A corrente elétrica que percorre um condutor em função do tempo é fornecida pelo gráfico. Então, vamos ver aqui o gráfico. Então, ele partiu do zero. Ele foi aumentando a corrente elétrica até 5 segundos. 5 segundos a corrente chegou ao máximo de 5 amperes. E ele permaneceu constante dos 5 segundos até os 12 segundos, de 4 amperes. Determine o item A. A quantidade de carga elétrica que atravessa o condutor de 0 até 4 segundos. Então, quero saber quanto é que vale a carga elétrica de 0 até 4. Só quero saber de 0 até 4. Então, vou encontrar a área dessa figura. A figura seria essa, um triângulo. Então, a fórmula para se calcular a área do triângulo, a base vezes a altura sobre 2. Então, daqui para cá é a base. Quanto é que vale a base? 5. A altura, que é daqui para cá, vale 4. Então, vai ficar 4 vezes 5 dá 20. Dividido para 2 dá 10. Então, dá 10 coulombs. Próximo. A B. A quantidade elétrica que atravessa o condutor de 5 até 12. Eu quero saber de 5 até 12. Então, seria esse pedaço. Então, seria essa região aqui, ó, a área desse retângulo. Então, quanto é que vale a base aqui, ó? De 5 até 12 é 7. Então, a diferença daqui para cá é 7. A altura, 4. Então, vai ficar. Então, a área, que seria a mesma coisa da carga elétrica, seria a base, vale 7. A altura vale 4. Então, 7 vezes 4 dá 28. Então, a carga elétrica vale 28 coulombs.
C. A quantidade de carga elétrica que atravessa o condutor de 0 até 12 segundos. Então, eu quero saber de 0 até 12 segundos. Seria a soma da área desse triângulo mais a área desse retângulo. Então, se eu somar 10 mais 28, dá 38 coulombs. Então, será a quantidade de carga elétrica. Mas eu não quero fazer assim. Como é que eu posso fazer? Eu posso encontrar a área desse trapézio. Então, como é que fica? A área do trapézio, base vezes altura, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Base maior vale quanto? Base maior vale 12, mais a base menor seria esse pedacinho daqui de cima, 12 menos 5 seria 7, vezes a altura, esse pedacinho daqui para cá, vale 4, dividido para 2. Então, vou somar 12 mais 7 dá 19, vezes 4 sobre 2. 19 vezes 4 dá 76, dividido para 2 dá 38. A D. Ele quer saber a intensidade média de corrente elétrica no intervalo de tempo de 0 até 12. Então, qual foi a média da corrente elétrica que atravessou essa seção? De 0 até 12 segundos. O que é que eu vou fazer? Vou utilizar a carga elétrica total, no caso 38, e utilizar o tempo. Quanto for o tempo? 12 segundos. Então, substituindo, 38 dividido para 12, vale 3,16 amperes. Então, a corrente elétrica média que atravessou essa seção de 0 até 12 segundos foi de 3,16 amperes. Continuando, próximo exemplo. A corrente elétrica que percorre um condutor em função do tempo é fornecida pelo gráfico. Também, aqui o gráfico. O que é que eu posso, a leitura desse gráfico? De 0 até 4 segundos, o tipo de corrente elétrica aqui será alternada. De 2 até 4 será contínua e a corrente vale 10 amperes. Vamos ver aqui. Determine a intensidade da carga elétrica que atravessa o condutor de 0 até 4 segundos. Então, vou utilizar a fórmula do trapézio, que seria a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Então, aqui, a base maior vai de 0 até 4. Então, a base maior vale 4. Base menor seria esse pedacinho aqui. 4 tira 2, ficaria 2. Altura 10. Então, substituindo, vou somar 4 com 2, que dá 6, repetiu 10, que é a altura, sobre 2. 6 vezes 10 dá 60, dividido para 2, dá 30 coulomb. A B. O número de elétrons que atravessa uma seção reta desse condutor no intervalo de 0 até 4 segundos. Eu quero saber quantos elétrons atravessou essa seção. Então, como é que eu vou fazer? Então, vou usar aquela formulazinha. Q é igual a N vezes o E. Quanto é que vale a carga elétrica? A carga elétrica vale 30 coulombs. Substituir o 30. Isso é igual a N vezes o E. Quanto é que vale o E? 1,6.10 a menos 19. Então, agora eu vou resolver essa equação. Inverti os dois termos, não teve alteração de nada. N vai ser igual a 30. 1,6.10 a menos 19 estava multiplicando, passou dividindo. Agora eu vou dividir o 30 por 1,6. Então, 30 dividido para 1,6 vai dar 18,75.10A. Está menos 19, quando eu jogar para cima fica mais 19. Então, o número de elétrons que atravessa essa seção será de 18,75.10 a 19 elétrons.